Aqui, ó, vamos apresentar. Daqui uns segundinhos aí a gente entra no ar para apresentar algumas receitinhas de alguns molhos que podem ser usados. Molho para salada, molho para legumes, molho para alguma carne, um frango grelhado, alguma coisa assim. Molho para essas crianças comerem mais vegetais. Nós vamos fazer uma base de um molho cremoso, que vai usar a base de ou iogurte ou kefir, né, ou até um creme, se você tiver em casa. Pode ser um creme também na base de inhame. Então a gente vai aqui fazer um preparo de uma versão que pode ser feita ou com kefir ou com iogurte natural. Aqui a gente está usando aqui o iogurte do nosso parceiro da Lapinha, é um iogurte orgânico. Então a gente vai usar uma base de, por exemplo, meia xícara de iogurte. Pode pôr, meu amor. Podem ver que a textura dele é bem cremosa, ela lembra até o próprio kefir, né? É um iogurte super natural. Vamos colocar a metade dessa quantidade, então 1/4 de xícara ou 2 colheres de sopa, né? Não precisa de muito aqui, é só pra gente realmente trazer um pouquinho. Tá bom. A gente vai colocar aqui uma boa pitadinha de sal e a nossa pimentinha do reino, meu anjo. Você rala aqui pra gente. E a gente vai, nesse caso aqui, a gente vai fazer um molho um pouco mais cremoso e um molho com um toque muito especial. A gente tá usando aqui um queijo, né? Aqui no caso o raclette da Vitmarsum. Então a gente vai colocar uma quantidade que é mais ou menos 2 ou 3 colheres de queijo. O queijo que você tiver disponível. Eu não preciso entrar com uma acidez muito forte aqui, porque a gente já tem a acidez do próprio iogurte, né? Mas a gente vai colocar um pouquinho de um vinagre, que a gente tem um vinagre de caqui orgânico. Aproveitando a estação. Ó, que cheiroso. A gente vai colocar... Opa, até pus demais aqui, ó. Por isso que é bom usar uma colher. A gente vai usar aqui meia colherinha, como se fosse uma colherinha de chá, só pra trazer uma acidez. E ó, essa aqui é uma base clássica, simples, deliciosa e fica perfeito para acompanhar uma salada ou para acompanhar quem gosta de grelhar, de carnes, acompanhar esse aqui um frango grelhado e também um peixe. Isso aqui vai ser uma proposta bem bacana para um peixe também. Eu sempre falo, né, que a gente deve cultivar toda a minha varanda, essa aqui em casa, né? Vou tirar um pouquinho de um basílico e só dar uma picadinha nele pra colocar nesse primeiro preparo. Dava pra usar a mão, sim, Então, esse aqui. Ó, aqui não sei se a gente consegue visualizar, né? Ele tá cremoso, super saboroso. O queijo e a pimenta dão um toque especial e um pouquinho de ervas. Próximo preparo, a gente tem aqui uma receita imbatível da Bia. É uma receita que ela criou e ela vai explicar pra gente como é que são os ingredientes, né? Ketchup. Vai lá. Enquanto a Bia vai preparando aqui, eu só vou picar uma cebola pro nosso próximo preparo aí. Maionese. Ó, e aí a gente tem quantidades iguais, Bia, da maionese e do Um pouco ketchup. menos de maionese. Então, como se fosse assim, 1 colher de sopa de ketchup, daí 1 colher de chá de maionese, isso? E 1 colher um pouco menor de mostarda? Como que é, Bia? É? Aí, o que faz? Tem que explicando, Bia, senão você Mexe. Daí você pode pôr pimenta. E pronto. E aí, tá bom? Nossa, gente, esse molhinho aqui, ó, você viu? Ela colocou essa pimenta, mas pode usar uma pimentinha mais forte, né? Por exemplo, eu fiz um bolinho de arroz ontem, e aí, pro papai, a Bia preparou esse molhinho e caprichou com o molhinho de pimenta, não foi? Bom, agora eu vou entrar para uma vinagrete clássica. Dentro do universo da cozinha, a gente tem uma base clássica, que são uma parte de vinagre,
para 3 partes de azeite. Então, na dúvida de como preparar seu molho de salada, né, a regra geral para uma base de vinagrete clássica, ela leva 3 partes de gordura para uma parte de acidez. Essa parte de gordura, ela pode ser substituída também, não precisa necessariamente ser só o azeite, nem tampouco só o azeite de oliva. Ela pode ser substituída até por qualquer estrutura um pouco mais densa, por exemplo, como um purê de uma fruta. Inclusive, acabei de ter essa ideia para a gente preparar essa vinagrete clássica com uma base de um caqui. A gente vai também colocar uma base de uma cebola, então a echalota, que é aquela cebola menorzinha, ela é a mais indicada, uma cebola mais suave. Aqui a gente está usando quase uma versão de uma echalota, é uma cebolinha também orgânica, ela já é delicada. Eu particularmente gosto de sempre colocar as cebolas que eu vou usar para molhos, eu gosto de colocar elas de molho na água fria. Na água fria, que eu digo, uma água com umas pedras de gelo. E aí, ela não só tira um pouquinho da acidez dela, mas ela libera, mantém a crocância, mantém o sabor e dá uma boa delicadeza. Ó, então eu coloquei aqui um pouco de água, pode pôr as duas, pode pôr as duas. E vou pôr aqui, ó, uma quantidade de sal, às vezes eu salgo um pouco mais a cebola. Nós vamos usar aqui as 3 partes de azeite. Aqui a gente tem um purê, ó, um caqui, ó, a gente tá super na estação do caqui, né? E aqui, ó, não sei se dá pra enxergar, mas a Bia tá picando um pouquinho das nozes, só porque a gente vai... Ó, tem aqui mais um pouco. Então essa base de essa vinagrete, eu não vou usar toda essa quantidade de 3 partes de azeite. Eu vou usar aqui como se fosse... Ó, tem aqui, ó, 3 colheres de sopa de azeite. A gente vê por proporção, né? E mais 2 colheres, e mais 2, então 3, 4, 5 colheres de sopa ao todo, entre uma fruta batida e só o azeite. Se eu tivesse só com azeite, usar 3 partes de azeite e uma nessa aqui. Como eu usei 5, incluindo essa polpa, né? Na verdade tem um pouquinho mais aqui, vou colocar já como 6. A gente vai usar 2 colheres de uma acidez, né? Do vinagre. E uma forma fácil da gente também já dar uma textura diferente para nossa base de molho é fazer a emulsificação, né? Então, unir os líquidos diferentes, né? Dando uma integração e uma textura cremosa. Então a gente já tem aqui, dá pra ver que parece só, né? Tá todo cremoso, não tem mais a separação, né? Isso se faz com qualquer base de molho, mesmo que não tenha, por exemplo, a fruta. No caso aqui não tem o caqui, só o azeite e o vinagre, você bate e ela vai ficar cremosa. Então aqui agora a gente vai colocar a nossa cebolinha. Nosso cameraman vai peneirar essa cebolinha aqui pra gente, vai colocar lá peneirado. A Bia chega um pouquinho mais do meu lado e a gente só vai acrescentar. Eu ainda não coloquei nada de tempero, né? Vou colocar aqui uma pitadinha de sal e uma de pimenta. E a ideia é o seguinte, é época da maçã, por exemplo. Você pode bater isso aqui e colocar uma base de uma maçã. E aqui eu acho que, na minha visão, a gente só precisaria de uma ervinha. Vamos aproveitar porque eu tenho elas aqui já. Tem uma cebolinha. Ó, tá cortadinha já. Você corta o restante dessa aqui para o nosso próximo preparo. Então, ó, vou colocar já um verdinho aqui pra gente. Ó, e agora a gente tem aqui, ó, sabor. Vamos ver como que tá aqui, né? Vamos dar uma provadinha. Pegar uma colherinha pequena porque não vai dar pra usar na mão. Prova aqui, Bibi. Pra usar esse aqui, ó, pra colocar com brócolis, eu pensei. Tá bom? Então, essa é uma versão de uma vinagrete clássica. 3 partes de azeite, uma parte de vinagre. Mas aqui a gente entrou, pra sair do clássico, a gente entrou com um purê de caqui e diminuiu a quantidade de gordura, de azeite de oliva. E também acrescentou umas nozes para dar um toque todo especial. Além disso, a gente tem aqui uma cibolete, né, picada. E um pouquinho... É aquela cebola que a gente picou.
a cebola. Uma cebola picadinha e também uma cebolinha. Agora a gente vai preparar uma base de um molho, que é o mais versátil aqui em casa. A base dele é muito simples, só precisa de 4 ingredientes, né? 3 ingredientes. Então eu vou pegar aqui um dedinho de gengibre, então eu descasco ele com a colher. Eu vou colocar uma colher de chá de gengibre ralado. Nós temos aqui um melado orgânico, a gente traz nosso melado lá de Serra Azul, é o Divonei, que prepara, e ele é divino. Eu vou colocar uma colher de sopa, muito esse aqui, na verdade, eu sempre coloco um pouco menos, é muito. Eu vou até tirar aqui, ó, deixei a colher meio cheia, eu diria meia colher, e olha lá ainda. E eu só entro aqui com óleo de gergelim, então tô usando um óleo de gergelim torrado. E numa Precisa desse óleo de gergelim? Sim, ele faz toda a diferença. Esse óleo de gergelim é um ingrediente que eu sempre indico ter em casa, porque na hora do aperto ele salva para muita coisa. Desde para fazer, por exemplo, um legume salteado, ou um frango, ou qualquer coisa salteada, com um pouco de óleo de gergelim, ele é super aromático e é super saboroso. Então eu coloquei, normalmente eu uso uma quantidade de azeite e meia de melado. Esse aqui tá um pouquinho mais. E aí, a indicação desse aqui depois disso é o shoyu e um pouquinho de água. E é isso. Esse molho, ele é perfeito pra colocar sobre uma salada. Eu sei. Corta as 2 pontinhas. Mas esse é um dos preparos aí que a Bia mais gosta pra gente preparar pra comer o pepino, né? E agora eu vou entrar com o shoyu. Shoyu é uma coisa muito especial, né? Um produto muito especial porque, ainda que seja um produto super nobre, super saudável, a gente tem, hoje em dia, no mercado, uma qualidade muito ruim de shoyus por aí, né? Então, eu indico, assim, um dos shoyus que a gente usa bastante aqui, que é o shoyu orgânico da Marfil, que eu gosto bastante. Mas eu também encontro, de vez em quando, em algumas lojas especiais, um shoyu japonês mesmo, que leva só o processo da soja mesmo, né? Soja no processo de maturação dele. Ó, esse aqui, esse da Marfil, tem água, soja, arroz orgânico, tem um trigo integral e sal marinho. Então não leva glutamato, não leva corante, não leva nenhum tipo de outro ingrediente. Esse aqui é um shoyu, esse aqui é um japonês original, mas é um shoyu orgânico. E o sabor dele é outra coisa. Como ele é mais intenso, porque um shoyu mesmo é um processo de fermentação muito... ele é muito forte. Então, normalmente, não precisa se colocar muito shoyu. Essa história desses shoyus que a gente usa de monte aí, tem que ter muita atenção. Então, esse é muito forte. Então, eu vou diluir entre uma colher de shoyu e vou colocar uma colher de água também. Ele cabe muito bem com o gergelim. E ele é maravilhoso. Tá bom? E olha que a gente ainda não pôs nenhum amendoim, né? Mas vou colocar aqui, ó, o amendoim. Pus ele torradinho só mesmo, sem nem picar. E a questão aqui... Deixa eu mostrar esse aqui, ó, mais de pertinho. Ó, esse aqui, ó, tá molinho, tá mais ralo, né? Porque eu coloquei aqui um pouquinho mais de água. Mas ele é uma delícia, é um equilíbrio. Espero que essas dicas tenham sido úteis. E eu só ia mostrar mais uma coisinha, porque eu sempre falo nas nossas... nas palestras, ou enfim, nas aulas, ou mesmo lá no restaurante, eu falo de a gente guardar as cascas, né? Então aqui, por exemplo, eu nunca jogo as cascas de cebola fora, e eu sempre dou essa dica, né, pra gente realmente cuidar toda essa parte aqui do caule que eu não uso, e assim vai. E assim a gente coloca, eu ponho todos esses ingredientes aqui, cubro isso aqui com água e fervo por uns 15 minutos, 20 minutos, depois eu coo, e aí isso aqui vira a nossa base para preparos de risoto, para preparos da sopa. Então a sopa eu só refogo os legumes e tal e entro com esse caldo. Ela fica super mais saborosa. Beijos. Dá tchau, Bibi.